Olá pessoal, sou o professor Edson Dias, sou professor de Sociologia e hoje estou trazendo aqui um debate importantíssimo para pensar os complexos urbanos, os ordenamentos territoriais urbanos, a formação do espaço urbano, todas essas questões que giram em torno da urbanização, né, tanto mundial quanto nacional como local, que são de interesses das próprias ciências sociais, sobretudo da sociologia, nós vamos trazer aqui com o finco de fazer umas reflexões aí a respeito desse processo de formação aí, de uso do espaço, né, das localidades, das formações aí das cidades, entre outros debates que vão aparecer ao longo das nossas reflexões. Então, pessoal, peço que vocês fiquem atentos, peguem a caneta, peguem o caderno, a borracha, o lápis, criem todo aí um ambiente de estudo propício para que vocês possam obter êxito no final das contas. Não esqueçam, façam todas as anotações que o estudo de vocês será muito qualificado por essa metodologia, correto? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o nosso estudo de hoje vai compreender a formação do espaço urbano sob o olhar sociológico, certo? E aí levando em consideração que outras ciências humanas também se preocupam em compreender a formação do espaço urbano, só que cada ciência humana contribuindo com um olhar específico para esse fenômeno, então, não diferente da geografia, por exemplo, da história, e entre outras ciências humanas que se preocupam com esse fenômeno social, a sociologia ela vai também contribuir com reflexões, com ferramentas reflexivas a respeito do processo de formação do espaço urbano. E aí, pessoal, esses processos de transformação, obviamente, ele vai ser sentido ali, já vamos pegar aqui um pouco da história, ali na Europa, né, quando no processo de industrialização, pós-revolução industrial, sobretudo ali na Inglaterra, nós temos as formações das cidades urbanas. E observem que essa transformação social, né, da estrutura social, que começa a se solidificar no continente europeu mediante as estratégias e referências do sistema capitalista, ela também vai moldar a ocupação dos espaços. Então nós vamos ter ali inicialmente na Inglaterra, por exemplo, a expropriação das terras dos camponeses, o que faz com que eles migrem das áreas rurais, do campo, né, para as chamadas cidades urbanas. Isso cria ali uma densidade demográfica específica em torno das cidades industriais, transformando e alterando totalmente ali a configuração social daquele espaço, além da paisagem, a cultura, entre outras formas de interação entre os indivíduos nessa nova dinâmica específica sociocultural, por que não dizer que é originada lá no processo de urbanização das cidades. Então, a Inglaterra ela é pioneira nesse sentido, né, historicamente. Contudo, a gente não pode pensar que as formas como os processos de urbanização se colocaram historicamente ao redor do mundo são iguais. Então a gente precisa analisar essa questão da formação do espaço urbano de maneira totalmente diferente e específica. Então, no Brasil nós vamos ter o processo de urbanização por particularidades evidentes, cuja diferença, né, lá com a origem na Inglaterra e assim sucessivamente. Então não tem como explicar à luz da experiência inglesa, a experiência brasileira, apesar de haver ali algumas semelhanças, algumas aproximações, né, que fazem com que a gente possa ali cair no erro de que os processos de urbanização foram iguais, né, para todos os países espalhados no globo terrestre. Então, isso que a gente precisa fazer como análise é uma análise espacial do processo de urbanização, correto? Então, a gente vai se afastar um pouco aí das cronologias para que a gente não caia no erro de entender que os processos de urbanização ao redor do mundo, eles foram homogêneos. Beleza? Falei para vocês na minha fala introdutória que a sociologia ela vai se preocupar na compreensão desse fenômeno social que a gente chama de urbanização, né? E dentro dessas preocupações vai surgir duas escolas preocupadas em compreender esse fenômeno com perspectivas totalmente distintas. E aí, dentro da sociologia, destacam-se essas duas escolas com propostas diferentes de análise sobre esse fenômeno social, que são as escolas de Chicago e a nova escola de sociologia urbana, que está lá ligada com a escola francesa de sociologia, enquanto a escola de Chicago, como o próprio nome já traz, da cidade norte-americana, com
a escola norte-americana de sociologia. Então, tanto a escola de Chicago quanto a nova escola de sociologia urbana, elas vão procurar compreender o mesmo fenômeno, mas as contribuições de análise sobre esse mesmo fenômeno, no caso a urbanização, elas são totalmente distintas, ok? Então é isso que nós vamos compreender nesse primeiro momento, como essas duas escolas elas estão ali refletindo sobre a formação do espaço urbano. Certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, eu trago aqui como primeiro ponto a ecologia humana e o espaço urbano. Essa ideia de ecologia humana, ela é criada ali na Escola de Chicago justamente para compreender como os espaços urbanos eles vão sendo ocupados por distintas pessoas ou distintos grupos de pessoas, né, formando nichos, certo? E esses nichos vão se relacionando e interando com o meio a partir de afinidades. Só que qual é o problema dessa proposta teórica de análise da formação e ocupação dos espaços urbanos? É que a Escola de Chicago, ela pega ali muitas hipóteses e caminhos, né, que são oriundos das ciências naturais, sobretudo da biologia, para tentar explicar esse fenômeno social. Então, a partir do momento que ela tenta aplicar concepções biológicas a interações socioculturais no espaço urbano, ela tende a naturalizar esses processos e, a partir da naturalização desses processos, ela vai compreender que a ocupação ali do espaço urbano pelas pessoas, ela se dá de maneira natural. Então é isso que é a questão aí da ecologia humana, né? Por isso é o nome ecologia, né? Que pega emprestado um termo que é próprio das ciências biológicas para tentar compreender a ocupação desse espaço. Então sigamos comigo aqui na leitura do slide. Ó. A Escola de Chicago introduziu o conceito de ecologia humana, comparando a cidade a um ecossistema. Então, observe, você tem ali a cidade, que é uma formação própria social, certo? E você vai tentar aplicar nas relações dessa cidade que está ali se transformando, né? Que está começando ali, sobretudo ali nas cidades norte-americanas, onde a Escola de Chicago tem como campo empírico, né? Aplicando a ideia de ecossistema, que é uma ideia das ciências biológicas. Então, você vai compreender a formação desses espaços urbanos à luz do conceito de ecossistema, como eu já falei, que é um conceito próprio das ciências biológicas, onde grupos sociais se organizam e competem por espaço. Então a ideia aí é que os indivíduos, ao ocupar esse espaço, e aí percebam, eles não fazem nenhum tipo de consideração às condições materiais de existência que levam à ocupação de determinados espaços por parte dos indivíduos. Então, essa desconsideração faz com que a gente acredite que a ocupação desses espaços ocorre de maneira naturalizada, né? De maneira sem nenhum tipo de condicionante, né? Que faça com que aqueles indivíduos ocupem determinadas áreas daquele espaço urbano, e a partir dessa leitura eles estão entendendo que os indivíduos, a partir de seus grupos, eles vão competir para ocupar determinadas áreas, para ocupar os espaços. Então percebe, o conflito ali se ocorre entre grupos distintos, mas não se considera as condicionantes que diferenciam, né, simbólica, física, materialmente, os grupos que estão ali, teoricamente, competindo para ocupar aquele espaço. Então, essa abordagem, ela vai ajudar a explicar os fenômenos como segregação socioespacial. Então, você vai ter dentro do espaço urbano espaços, né, localidades, vamos dizer assim, que são mais assistidas, né, por parte do poder público, se a gente pode colocar aí cronologicamente nesse sentido, enquanto outros espaços eles vão ser mais marginalizados, né, em relação aos espaços assistidos pelo poder público. Então, essa marginalização desses espaços vai provocar o quê? Uma segregação socioespacial. Só que dentro da leitura da ecologia humana, essa segregação ela ocorre de maneira natural e não condicionada às questões materiais de existência. Então, se eu, né, e o meu grupo vivemos, né, de maneira segregada ou às margens daquela organização social que a gente está chamando de cidade urbana, foi porque dentro da competição nós perdemos.
Então observe, a ideia é como se as disputas elas fossem iguais, que não houvesse condicionantes que colocariam grupos específicos em condições de privilégios em detrimento de outros que vão ser marginalizados dentro desse processo. É necessário enxergar o processo de urbanização como um processo histórico também. Por que um processo histórico? Porque é um processo que revela luta entre classes sociais, certo? Então, a partir dessa dinâmica conflituosa entre grupos sociais antagônicos, classes sociais antagônicas, né, vamos dizer assim, você vai ter ali ocupação de espaços mais privilegiados, geralmente ocupados, né, em sua maioria, pela classe dominante, enquanto os espaços segregados ou marginalizados, sua maioria ocupado pela classe dominada, no caso, se a gente for fazer uma leitura marxista, entre burguesias e proletariado, né? Os trabalhadores ocupando as partes marginalizadas e a burguesia ocupando as partes mais privilegiadas dentro da formação da cidade urbana. Então observe como a cidade urbana, na verdade, ela é resultado dessa luta de classes e, obviamente, ela vai ser resultado do próprio sistema capitalista. Portanto, quando a gente faz uma análise macropolítica em relação à cidade urbana, nós vamos ver áreas totalmente desassistidas, né, carentes de inúmeras infraestruturas, né, como mobilidade urbana, né, como saneamento básico, né, segurança, entre outros elementos ali que acabam sendo formados a partir dessa nova dinâmica sociocultural, correto? Então, adiante, nós temos como exemplo, pessoal, a formação dos bairros étnicos lá em Chicago, que é o campo empírico da escola, né, no século XX. Então, eles vão observar que as ocupações aí dos bairros que fazem parte ali da cidade de Chicago, né, lá em Chicago, eles vão observar que eles vão ser separados em nichos étnicos, onde vamos ter os bairros latinos. Vocês que costumam acompanhar aí seriados ou filmes norte-americanos que sempre retratam o bairro latino, o bairro dos brancos, o bairro dos negros, né, os poloneses, os irlandeses. Então, essa formação desses bairros específicos a partir de grupo étnico é que é entendido aí como natural e fruto dessas disputas, né, pela ocupação do próprio espaço, como a gente pode observar no slide, né? Nós falamos ali que a formação dos bairros étnicos em Chicago, no início do século XX, como o bairro polonês e italiano, que formavam de forma quase natural pela imigração. Então, essas comunidades elas vão migrar para os Estados Unidos, aí nesse caso para Chicago, e elas vão procurar ocupar espaços em que elas compartilhem algo em comum. Nesse caso, o compartilhamento em comum é o compartilhamento étnico, né, cultural e etc. E aí você começa a formar quase que natural, olha só a ideia de naturalidade, né, que a gente precisa questionar aqui, os bairros étnicos, né, os bairros dos japoneses, os bairros italianos, poloneses, irlandeses, da comunidade latina e etc. Correto? No segundo ponto, pessoal, nós temos aqui a desorganização social e desvio, né? Então, a escola de Chicago, ela estudou como a rápida urbanização, ela poderia gerar desorganização social, criando o quê? Condições para o crime e para comportamentos desviantes. Isso é muito característico, turma, do quê? Da própria formação do espaço urbano. Como a formação do espaço urbano ela é totalmente desigual e desordenada, não há espaço para todas as pessoas que são ali forçadas a se retirarem dos seus locais de origem, geralmente como consequência aí o êxodo rural, que é muito famoso dentro desses estudos sobre urbanização. Então, essa expropriação, né, essa situação de degradação social que faz com que as pessoas acabem aí promovendo o êxodo, né, para as cidades urbanas, isso é fruto, por exemplo, das desigualdades inerentes ao sistema de classes. Porque essas pessoas se deslocando em massa vão entrar em choque com a própria organização das cidades urbanas, que não está preparada para receber o quê? Esse número expressivo e significativo de pessoas. Então, se a gente for analisar, por exemplo, a formação dos bairros aqui em São Luís, nós vamos ver que os bairros que foram projetados aí pelo governo, né, os chamados conjuntos, sempre vai ter aqueles bairros adjacentes, né, que são oriundos geralmente de ocupações espontâneas por pessoas que não
não estavam ou que não foram enquadradas dentro do planejamento e projeto governamental, que são as famosas invasões que na sociologia a gente vai chamar de ocupações, certo? Então essas ocupações, elas na verdade refletem a formação desigual e o desordenamento socioespacial que é provocado pelo processo de urbanização das cidades, sobretudo das grandes metrópoles. Então nós temos, eu trago aqui o Shaw, né, o McKay, né, que vão argumentar, né, que a delinquência juvenil está ligada às condições estruturais do bairro. Então observe, eles estão atribuindo as condições, né, naturais do bairro que aquele grupo ocupa, e essas condições vão determinar que aqueles sujeitos, aqueles indivíduos, né, sejam criminosos em potencial. Então, há uma visão determinista e preconceituosa que geralmente vai recair sobre bairros considerados de grupos étnicos indesejáveis, sobretudo dos latinos e das pessoas negras, por exemplo. Então, esses bairros eles vão ser estigmatizados, e essas propostas teóricas da Escola de Chicago vão ajudar a reforçar esses valores racistas e preconceituosos. Então, voltando aqui à leitura, né, eles argumentam que a delinquência juvenil está ligada às condições estruturais do bairro, e não apenas as características individuais dos moradores. Então, o local que você ocupa, o espaço que você ocupa é uma condicionante para te transformar em um delinquente em potencial, e isso vai criando os estigmas sobre os bairros. Isso não é muito diferente quando a gente vai pensar, por exemplo, os bairros periféricos da cidade de São Luís, que são extremamente estigmatizados. Então, um exemplo, né, é o famoso estudo das áreas de transição, que eles mostram, né, que mesmo quando os moradores mudavam, né, os índices de criminalidade permaneciam altos naquela região. Então, se eu fosse morador de uma região que é estigmatizada como uma região violenta, e eu me mudasse para uma outra região, eles observavam que o número de crimes, né, o número de criminalidade não diminuía com a mudança das pessoas de um lugar para o outro. Logo, isso fez com que eles criassem as hipóteses que as condicionantes socioespaciais daquele lugar é que faziam, ou que construíam, ou que criavam ali condições para o aumento da criminalidade ou o surgimento da criminalidade, certo? No terceiro ponto, nós temos a nova escola, né, de sociologia urbana, que vai aí criticar a Escola de Chicago por não considerar as condicionantes materiais de existência, né, que promove as desigualdades socioespaciais. Então, a nova Escola de Sociologia Urbana, ela é representada por autores como Manuel Castro, né, que vai criticar o quê? A visão ecológica naturalizante, como a gente discutiu anteriormente, da própria Escola de Chicago, tá? Para eles, o espaço urbano é produto de decisões políticas e econômicas, e não apenas de um processo orgânico. Então você coloca na esteira da reflexão sobre a ocupação e formação do espaço urbano a luta de classes, né? As condicionantes materiais que acabam colocando em condições desiguais, né, populações distintas, né? Então você cria um ambiente de privilégios a partir das condicionantes materiais. Então aqueles que possuem um acúmulo de capital econômico, por exemplo, eles vão ocupar espaços em que há um tipo de organização socioespacial que lhes permite a gozar de uma vida melhor, né? Mais segura, mais voltada para o lazer, né? Uma vida um pouco mais organizada, enquanto aqueles que não possuem esse tipo de acúmulo de capital econômico, por exemplo, vão ser fadados a ocupar espaços desassistidos e aquém, né, das intervenções estatais, abrindo espaço, por exemplo, para a formação de facções, entre outros, porque há ali uma ausência do Estado significativa nesses espaços. Então, um exemplo é a gentrificação, né, de bairros em grandes cidades, como Brooklyn, lá em Nova York, que é resultado de políticas públicas e investimentos privados, não apenas em dinâmicas espontâneas. E, pessoal, a gentrificação, ela, na verdade, ela está ali articulada com o que no capitalismo se chama de especulação imobiliária. Então, por exemplo, quando há uma intervenção positiva por parte do governo em um bairro, como, vamos lá, a revitalização de uma praça, né, a construção de escolas ou de pontos comerciais, etc., que vai ali ser, de uma certa forma, transformada em melhorias para o bairro, o que a especulação imobiliária faz? Ela encarece
os imóveis ali naquele espaço, porque encarecimento dos imóveis naquele espaço vai afastar as pessoas com baixo acúmulo de capital econômico que não vão ter condições de ocuparem aquele bairro. Então ela não vai gozar daquelas melhorias. Então a melhoria, ela acaba se transformando em uma mercadoria. Se você quer ter acesso a essas expectativas que deveriam ser bens comuns, você vai ter que pagar. E isso é que é o problema aí do processo de gentrificação. No quarto ponto, nós temos os movimentos sociais urbanos, né? Que a nova escola de sociologia urbana, ela vai introduzir o estudo dos movimentos sociais urbanos como agentes ativos de transformação. Então, elas vão chamar aqui para o debate os movimentos sociais enquanto organizações coletivas capazes, né, de enfrentar e tensionar as desigualdades existentes dentro de uma interação socioespacial. Então, eles não apenas reagem, mas também vão moldar o espaço urbano. Então, os movimentos sociais, eles não estão ali como um movimento de reação, mas também de construção, certo? E o exemplo é o movimento do direito à cidade, né? Como, por exemplo, dentro do direito à cidade, você tem o direito à moradia, né? A moradia digna e tudo mais, que é inspirado em quê? Em Lefebvre, que vai defender o acesso democrático aos recursos urbanos e vai influenciar aí protestos em cidades latino-americanas, certo? Por fim, eu trago a segregação urbana e a desigualdade, porque enquanto a escola de Chicago via a segregação como algo funcional, natural, né, que fazia parte ali de uma competição para a ocupação do espaço, a nova escola de sociologia urbana vai compreender essa segregação como produto das desigualdades estruturais, ou seja, como inerentes ao sistema capitalista, certo? E aí, como exemplo, nós trazemos aqui a segregação socioespacial das metrópoles brasileiras, onde os bairros, né, periféricos concentram pobreza devido ao quê? À especulação imobiliária e à ausência de políticas habitacionais. Essa especulação imobiliária aí, pessoal, é justamente o interesse do mercado sobre determinados redutos. Então, quando há uma melhoria sobre aquele reduto, você tem um encarecimento dos imóveis, consequentemente o afastamento de quem? Da população pobre, né, da população de classe mais baixa, certo? Pessoal, são com essas palavras que eu me despeço, até uma próxima, valeu!